esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará no seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, benditos de meu Pai. Mateus 25, 34. Eu fico imaginando o rosto de Jesus quando ele disser essas palavras. Eu fico imaginando os olhos, o sorriso, o tom da voz de Jesus neste dia. Vinde, benditos de meu Pai. Que alegria no coração de Jesus quando, ao olhar para essas pessoas, ele dizer: tudo isso é para você. Este reino preparado desde sempre, esta alegria, esta paz, esta felicidade, vamos viver juntos para sempre.
O evangelho de hoje fala da segunda vinda de Jesus. Aquilo que em cada missa nós pedimos: Maranata, vem Senhor Jesus. Mateus capítulo 25. E quando vai ser isso, Padre? Eu não sei. Que dia? Não sei. Eu só sei que Ele virá. E o versículo 31, o primeiro do Evangelho de hoje, começa dizendo assim: quando o Filho do Homem vier. Existirá um dia, um momento. Será que é hoje? Será que é amanhã? Será que é semana que vem? Será que é o ano que vem? Não sei. Mas um dia essa palavra vai se cumprir. E quando Ele vier, também virão os anjos. Aqui está escrito. Existem anjos neste lugar. Hoje são invisíveis. Quando o sacerdote eleva a Eucaristia, eles se ajoelham para adorar o Senhor. Eu não vejo, mas neste dia eu os verei. Diz também este Evangelho que o Senhor virá em glória, sentará no seu trono. Deve ser lindo esse trono de Jesus. E diz também que se reunirão todas as nações da terra. O Brasil estará lá, o México, o Paraguai, os Estados Unidos, mas também o Iraque, o Irã, a África, os continentes, não só os desse tempo, mas também do passado, não só aqueles que foram ou são cristãos, mas também os muçulmanos, os espíritas, os budistas, de todas as religiões estarão lá. Todo mundo. Não vai faltar ninguém. Nenhum. E além dos anjos do trono e além das nações, ali estará o Rei dos Reis, Jesus, para fazer uma coisa muito importante, chamada julgamento. O julgamento final. E ele vai dizer para as ovelhas, porque ele disse no Evangelho que ele vai separar as ovelhas à direita e à esquerda. Aqui está escrito os cabritos. Outras traduções, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, diz os bodes, que é símbolo daqueles que são indóceis, desobedientes, violentos, que não têm caridade, que não têm amor. A ovelha, pelo contrário, ela precisa de ajuda. Sozinha ela morre, em comunidade ela sobrevive. É por isso que os cristãos precisam estar juntos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Sozinhos não podemos nada. A ovelha que é aquela que docilmente segue a voz do pastor. É aquela que não fere. O bode, olha, se você não estiver atento, vai levar uma chifrada. E Jesus diz nesse Evangelho que as suas ovelhas têm uma característica. A característica de amar. Amar os pequeninos. Amar os desprezados. Amar os fracos. Porque eles foram caridosos com o faminto, com o sedento, com o doente, com
que não tinha muitas roupas ou roupas bonitas, com os que estavam presos. Eles receberão a vida eterna. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós. Você quer ouvir isso? Eu quero ouvir isso. E Jesus diz neste evangelho que o critério para a salvação aqui não é se eu expulsei muitos demônios, ou se eu fiz muitos milagres, ou se eu fiz longas orações. Olha, você era uma pessoa que passava o dia orando, rezando. Não é porque eu fundei igrejas, e aí eu abro essa homilia aos outros irmãos, assim chamava João Paulo II, os outros irmãos que não estão em comunhão total com a Igreja Católica. Porque minha pregação converteu muitas pessoas. Olha, porque a sua pregação converteu 10.000 pessoas, por isso você vai ser salvo. Ele não falou isso. O critério para a nossa salvação é o amor. Bonito que o nosso Papa Francisco, o Pedro do nosso tempo, ele disse na sua mensagem para a Quaresma deste ano, 2017, o outro é um dom. E o dom, no português a gente não aproxima muito, mas é interessante que no inglês é gift ou gift, que significa presente ou dom. O outro é um presente para mim. Então, quando eu encontro alguém com fome, aquilo não é um atrapalho de vida, aquilo é um presente de Deus. Quando vejo alguém mal vestido ou mal cheiroso, não tente desviar. Ele é um presente de Deus para você. E como Santa Catarina de Siena fazia experiência, quando ela ajudava um pobre, ela depois Jesus aparecia para ela com aquilo que ela tinha dado ao pobre. Olha, você me deu isso. Quando ela deu uma roupa, por exemplo, a um pobre, depois Jesus aparece para ela, está aqui a roupa que você me deu, obrigado. Um dia Jesus vai fazer isso com todos aqueles que viveram o amor, a caridade, vai fazer isso com você. Inclusive com você que ajudou também a Canção Nova, porque você ajuda a Canção Nova a fazer isso na nossa rede social, com os pobres que vêm também aqui e por aí vai. O outro é um dom. Não só eu dou alguma coisa, mas ele também me dá. Enquanto eu dou aquele meu alimento, a roupa, o dinheiro, seja lá o que for, ou até mesmo a presença, visitando um presidiário, ou alguém doente, ou cuidando dele, naquele momento, Jesus também me agracia. Existe uma graça que está sendo derramada sobre mim, naquela hora, naquele momento. E o que dirá, agora eu falo aos meus irmãos de comunidade, para quem deu não só um pedaço de roupa, um pedaço de pano, um prato de feijão e de arroz e carne, mas o que dirá daqueles que deram a vida? Vinde, benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós, porque eu precisei de você e você me ajudou. O outro é um dom, e ele continua, Papa Francisco. A justa relação com as pessoas, ele diz, consiste em reconhecer com gratidão o seu valor. Existe um valor no faminto. Existe um valor
no sedento. Existe um valor no pobre. Existe um valor no doente. Você que muitas vezes tem que cuidar de um pai, de uma mãe, de um esposo, de um filho, de alguém que está doente, de alguém que está enfermo. Existe uma graça ali. Cuidar de Jesus, das suas doenças, da sua enfermidade. Existe um valor ali. O outro é um dom. Que possamos assumir esta graça, este presente que Deus nos dá e nos preparemos para o grande dia, quando o Senhor chegar e olhando nos seus olhos, no seu rosto, Ele vai dizer: vinde, bendito, bendita de meu Pai. cançãonovaplay.com. Assine já!